Vou chamar o professor Emerson, vem cá, professor. Obrigado, pela presença, por nos partir um pouquinho do pão conosco nessa manhã. Vamos orar pelo professor. Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, Pai, pela vida do teu filho, Senhor. Filho que o Senhor tem capacitado e equipado nesses dias. Pai, que o Senhor o use nesta manhã como sempre tem usado, para falar, Senhor Deus, a tua palavra, ministrar o nosso coração. Abençoa o teu filho, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém, professor? Fica à vontade, a casa é tua. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, que privilégio imenso estar com vocês aqui. Já conheço alguns, tenho trabalhado com alguns aí já há algum tempo, ali no Carisma em Missões, outros eu já fui professor. Eu queria só passar para vocês rapidamente, porque nós iniciaremos alguns assuntos aqui. Em alguns momentos nós não temos condições de finalizar o todo, então eu queria passar para vocês duas leituras de minha autoria que talvez vocês possam aí adquirir. O primeiro é O Caminho de Cristo, que é uma obra que eu escrevi para tratar especificamente missiologia, plantação de igreja e ministério transcultural. Então, a respeito do aconselhamento vocacional, algumas perguntas. Eu tento desenvolver uma coisa mais didática, mas eu não me preocupo tanto em que seja algo que você encontre todas as respostas, mas que você pelo menos tenha as perguntas mais assertivas. A resposta, talvez você não vai conseguir responder quem eu devo enviar, mas você vai conseguir responder assim, você vai conseguir algumas perguntas sobre essas pessoas que Deus já está destacando dentro da igreja e aí pode relevar. Um outro livro, geralmente eu não anuncio ele, mas como nós temos aqui a pastora Flávia, que é minha aluna de apologética, eu queria deixar para vocês também essa introdução à apologética. Esse livro eu não anuncio porque é um livro que eu não fecho tantos assuntos, porque o meu objetivo dentro de apologética não é que o aluno concorde comigo em tudo, mas levar ele à reflexão, ao pensamento, que ele comece a questionar não a Bíblia, mas muitas vezes como a Bíblia tem sido manipulada no nosso meio e até como nós às vezes somos inseridos. Nem sempre é maldade, mas nós somos inseridos em uma cultura onde a Bíblia nos é apresentada de determinada forma. Então aqui tem esse livro, Introdução Apologética, custa R$20 e O Caminho de Cristo custa R$30. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias comigo no livro de Efésios, o capítulo 2. Capítulo 2. O verso 8 até o verso 10. Ontem eu estava ali na Igreja Batista da Pampulha e nós estamos desenvolvendo um projeto ali de organização ministerial, e eu estava falando com eles como é importante nós percebermos missões não como um departamento de igreja, e até como é pejorativo quando nós percebemos, ou quando nós fazemos uma leitura de missões e de evangelismo como um departamento da igreja, não como um resultado da igreja. Ou seja, quando eu vejo o evangelismo como um departamento, eu vejo evangelismo como uma responsabilidade de alguns. Quando eu vejo intercessão como um departamento, eu vejo intercessão como responsabilidade de alguns e não como resultado da igreja que está se movimentando, está se capacitando, está sendo acrescentada pela obra do Espírito Santo. Naturalmente, eu não sou contra a organização setorial, desde que ela seja um facilitador para que o resultado ele seja mais sistemático, ou seja, muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa de uma forma mais intuitiva e nós podemos fazer ela de uma forma mais estratégica, mais intencional. Então, por exemplo, essa igreja especificamente é uma igreja com quase 30 anos de história, é uma igreja com quase 1000 membros, mas ela não tem um corpo diaconal. Não é um problema quando você entende que todos servimos, naturalmente o serviço é também resultado da igreja, mas quando você também não tem ninguém que se responsabiliza por aquilo, qualquer coisa é qualquer coisa, aquele velho ditado, né? O cachorro tem 2 donos, ou ele
fica obeso, ele morre de fome, porque um vai ficar pensando que o outro alimentou, ou os dois vão alimentar e ele pode ficar ali, ele pode ter comida. Quem já teve peixe sabe que você pode matar o peixe de tanto alimentar ele. Então você tem dois donos, um não sabe o que o outro faz, aí fica lá colocando comida e o peixe pode morrer de tanto ser alimentado, ele pode morrer de fome. Então a gente não sabe como é que isso funciona. Então, naturalmente, nós temos a parte intencional. Nós queremos que missões seja algo intencional da igreja. Nós queremos nos mover. E é importante que tenha um envelope vermelho, que tenha a pessoa que é responsável, é o líder de missões ou pastor de missões, mas ele trabalha não com a secularização da igreja, mas ele trabalha com o resultado de uma igreja que já é missionária. E hoje nós estaremos falando sobre isso. Nós estaremos falando sobre uma igreja ativista ou uma igreja ativa. Como eu diferencio isso e como eu posso ser uma igreja ativa? Então, Efésios 2, o verso 8 diz: pela graça, pois sois salvos por meio da graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se eu pedisse vocês para recitar o verso 8 e o verso 9, certamente vocês não precisariam nem de abrir a Bíblia. O grande déficit nessa leitura é que o verso 10 ele também não está decorado, e o verso 10 ele também deveria estar fixo em nossas mentes. A Bíblia vai dizer no verso 10 o seguinte: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Em outras versões vai dizer: porque somos feitura dele, em Cristo, feitos em Cristo Jesus. Para fazermos o quê? Boas obras. Ou seja, as boas obras elas não estão excluídas daquilo que é ser cristão. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: nenhuma boa obra, nenhum mérito, ele existe no momento da salvação. Não existe. Não existia nada que nós podíamos fazer. De fato, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o defunto, ele não pode desejar nada. Se você chegar no funeral e oferecer um pãozinho com manteiga para o defunto, ele não vai te responder nada, porque ele não há desejo de nada. Então Deus, quando em sua infinita misericórdia, ele nos resgata, ele fala para o defunto, ele nos traz, ele fala assim: agora eu te dou a capacidade de desejar. E a partir do momento que eu tenho a capacidade de desejar, eu tenho uma escolha. Agora eu posso pagar o preço da cruz. A graça é a habilidade que nós temos de pagar o preço, porque antes nós não tínhamos essa habilidade. Então ele nos dá, ele fala assim: agora sim, você vai tomar a sua cruz e você vai me seguir. E se o seu pai, ou sua mãe, ou seu filho, ou seu irmão for mais digno, for mais importante do que eu, você não é digno de mim. Ou seja, existe aqui algo que Deus ele vai entender como mérito, não mérito para a salvação, mas um mérito para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Mas olha só como é interessante essa questão do mérito. Ele fala assim, Então a nossa natureza, ela está ligada a isso. Então eu vou falar com você sobre algumas compreensões do nosso papel de uma igreja ativa. O que vai diferenciar essa igreja ativa? A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é a compreensão da missão de Deus. Então, já entrando nessa questão do mérito, agora sim, o mérito, Paulo continua dizendo que para fazermos boas obras que ele mesmo preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, existe algo que Deus preparou, ou seja, ao mesmo tempo que ele me criou para boas obras, essas boas obras não são algo que eu saio correndo ali aleatoriamente para tentar desenvolver. E um dos grandes perigos dentro da igreja é exatamente o que vai levar você para o ativismo, que vai te diferenciar qual é a sua capacidade de diferenciar aquilo que Deus tem para você ou aquilo que você está correndo sozinho atrás do vento para fazer. Então a primeira compreensão é essa compreensão da missão de Deus. Se nós formos em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus vai ali dar uma orientação para os seus discípulos. Ele vai falar assim: olha, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Eu estou com a NVI aqui em alguns momentos, apesar que o texto também tem uns textos que eu estou com o João Ferreira, aqui tem uns que eu estou com a NVI, esse aqui é da NVI. Mas existem duas coisas importantes quando eu entendo, quando eu vou na leitura desse texto. Paulo ele fala assim, olha, vocês não podem fazer nada de vocês mesmos. Mesmo salvos, vocês ainda não podem fazer, porque essas obras fui eu que preparei para vocês, e aquilo que é do Espírito tem que ser discernido pelo Espírito. Então o seu Espírito tem que primeiro se conectar com o meu Espírito para que você consiga executar a minha obra, porque a obra ela não é tua num primeiro momento. A obra que nós andamos é a obra do Senhor. Nós estamos inseridos em uma obra de Deus. A nossa obra é comissão, ou seja, existe uma missão e eu sou comissionado, eu sou cooperador em uma missão e isso executa a minha obra. Mas quando eu entendo que existe ali uma missão que está acima da minha, que cobre a minha, eu posso desfrutar de duas coisas interessantes. A primeira é descanso. Eu entendo que o que está sendo executado ali é uma obra de Deus. Nesse momento aqui eu estou aqui em uma missão, estou pregando a palavra de Deus. Se eu dependesse, se eu compreendesse que a minha missão é convencer vocês, eu sou mais miserável de todos os homens. Porque eu deveria depender exclusivamente, totalmente da minha oratória, do meu estereótipo e de tantos nuances que existem aí para agradar homens. Os homens, nós temos que passar por várias barreiras antes de entrar na mente de um homem, não é verdade? Você tem que ter a roupa legal, você às vezes não somente tem que ser o cara que se veste bem, você tem que ser o cara legal, a mulher bonita, o homem bonito, o cara de porte, o cara que tem determinado físico, e tudo isso vai ser entrada para o cérebro de alguém. Agora, quando eu entendo que esta obra, quem está fazendo algo aqui acima do que eu estou fazendo é o Espírito Santo, eu posso descansar. Deus está fazendo algo. A obra é dele, se manifesta no poder dele e no tempo dele. Não é minha. Eu sou comissionado, então eu descanso. Se a obra do pastoreio aqui é do pastor Leonardo, que difícil, que peso. O grupo já é grande para um pastor, para um homem. Porque pensa bem, ele cuidar, ele te auxiliar em todas as áreas da sua vida financeira, ser um mentor da sua área financeira, um mentor da sua área familiar, profissional, entre tantas outras, espiritual, ministerial. Se nós formos separar o nosso tempo e ainda cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar de outros afazeres e ainda gerir, e ainda ser um gestor de todas essas áreas da vida de vocês. Imagina essa obra. Agora, quando o pastor compreende, peraí, essa obra é de Deus, se manifesta no tempo, no poder de Deus, então eu descanso. A segunda coisa que se manifesta é a expectativa, porque eu não somente descanso, eu posso ter expectativa do que tudo aquilo que eu poderia fazer, Deus pode infinitamente mais. Então, a expectativa que eu tenho quando eu venho aqui falar e eu sei que o Espírito Santo habita em cada um de vocês, é muito maior do que se eu estivesse lá no meio secular, estivesse dando uma disciplina secular e aquilo que eu teria que convencer eles, que depende exclusivamente de mim. Mas aqui eu creio no poder do Espírito Santo, no agir do Espírito Santo. E o que o Espírito Santo pode fazer é muito mais além do que o que eu posso fazer. Eu me lembro do testemunho de determinado missionário da Birmania. Talvez alguns dos meus alunos já ouviram aqui, vou reciclar essa história. E esse missionário estava ali na Birmania, atual Myanmar. Ele estava ali há 16 anos. E ele era um americano. E ele pregava o Evangelho. E aquele povo era muito simpático com a mensagem do Evangelho. Ou seja, sempre ouviam ele pregar o Evangelho, mas nunca tinham se convertido. E aí, em determinado momento, vem um outro colega americano dele visitá-lo. E ele fala assim: rapaz, por que você não tira uma gente numa noite aqui, você faz uma mensagem, você prega para esse povo? Mas assim, não cria muita expectativa, porque na verdade é um povo de duro coração. Eles são simpáticos, eles são amáveis, mas eles são duros quando é a respeito da mensagem do Evangelho. E aí aquele amigo dele fala: não, tudo bem, eu vou lá e vou dar uma mensagem, uma palavra. E ele vai lá dar uma mensagem de 30, 40 minutos. E qual é a surpresa quando ele faz um apelo e uma grande porcentagem daquela tribo que estava ali no meio daquela montanha levanta a mão e aceita Jesus?
E no primeiro momento, aquele missionário mais antigo, que estava ali há 16 anos, ele fica alegre, poxa, finalmente algo foi feito. E depois cai uma ficha nele e ele fica assim, então talvez o problema era eu. Porque se em 16 anos de pregação do Evangelho ninguém se converteu e de repente vem alguém em 40 minutos, certamente o problema sou eu. Então eu tenho que ir embora daqui. E ele diz que naquele momento o Espírito Santo vem até ele e fala assim: eu não permiti, para que você compreendesse que a missão é minha, se manifesta no meu poder e no meu tempo. A missão, ela é a missão de Deus. Eu não sei qual é a missão, vocês individualmente têm missões, e eu não sei qual é a missão desta comunidade aqui que se junta à missão da Igreja de Belo Horizonte. Mas esta missão é uma missão a princípio de Deus, ela não é uma missão nossa. Então a primeira compreensão é a compreensão da missão de Deus, da expansão da missão de Deus, da cobertura da missão de Deus em nós. A segunda compreensão que eu queria falar com vocês é a compreensão do meu chamado. E serão minhas testemunhas, e só aí vocês poderão ser testemunhas. Ou seja, existe uma corresponsabilidade ali, porque nós somos criação de Deus, fomos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras. Existem boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. E existem algumas coisas, ou seja, o Espírito Santo ele está fazendo algo no nosso meio. Então qual é o meu papel? Bem, segundo esse texto aqui, o meu papel não é tanto procurar boas obras, mas é não resistir às boas obras de Deus. Ou seja, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Existe algo muito sério nisso daqui. Não é simplesmente uma questão aleatória, mas se eu não fizer, Deus está fazendo, eu não preciso dar Karen lá na Índia, porque a missão é de Deus, ele pode se manifestar lá, ter uma teofania e Jesus apareceu. Eu tenho colegas que trabalharam em tribos indígenas, e eu tenho especificamente um amigo que trabalhou numa tribo chamada Suruahá, e ele tem uma história lá no povo de teofania. O cacique da tribo ia se suicidar, e naquela cultura, quando alguém se mata, aqueles que o honram têm que se matar também. Então era um dos maiores medos dele, era que aquele cacique se suicidasse. Um dia, depois de muitos anos, isso é uma história longa, né, no livro que ele escreveu, eu tenho em PDF, se a pastora quiser eu posso passar para ela, mas ele conta que há muitos anos pregando ali naquele, tem um documentário também na internet, já passei para a turma de apologética, vocês podem procurar, chama Racani Enterrada Viva, é a mesma tribo, vocês podem buscar ali informações. Mas ele diz que em determinado momento, depois de muitos anos, eles falando sobre Jesus, esse cacique fala assim: eu conheço Jesus. Aí eles falam assim: como assim você conhece Jesus? Esse Jesus já falou comigo. E para eles isso é muito comum, porque os indígenas têm experiência, eles são animistas, né? Então eles têm experiências com espíritos de mata, de não sei o que. E ele falou assim: um dia eu estava correndo para mata, para me matar, eu ia tomar ali o timbó para me asfixiar, para morrer. E no meio do caminho apareceu esse Jesus. Eu sei que você está falando porque as características que você está falando é essa mesma pessoa. E ele apareceu para mim, ele disse: você volta e não é chegado o seu tempo. Ele se vestia comigo como eu, ele falava como eu, e ele mandou eu voltar. Mas agora, Jesus faz isso porque a missão é dele, se manifesta no tempo dele e no poder dele. Agora, existia um momento agora pleno que aquele missionário ele tinha que explicar os nuances desse Cristo, porque senão ele poderia ser preenchido com peças de outro quebra-cabeça. Ou seja, se esse missionário se abstém ali de fazer a sua parte naquilo que Deus delegou para ele, na obra que Deus delegou para ele comete o quê? Pecado. Porque se ele sabe que deve fazer o bem e ele não faz, ele comete pecado. E existem algumas coisas pesadas, existem 3 termos pesados que nós encontramos na Bíblia. Você não precisa de abrir agora não, eu vou só citar para vocês, mas em Atos 7, verso 51, existe um termo que é resistir ao Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5,17, ele fala assim: extinguir o Espírito Santo. E em Efésios 4,30, ele fala entristecer o Espírito Santo. Ou seja, nós podemos perceber 3 elementos aqui extremamente carregados, pesados, que aquele que é crente, ele pode ter quando ele não entende a sua cooperação na missão. Ou seja, eu posso entristecer, eu posso resistir, e olha essa palavra, eu posso extinguir o Espírito Santo de
Deus. Extinguir o Espírito Santo de Deus. Agora, sem o Espírito Santo de Deus, como é que eu posso ver a Deus? Porque Ele é o selo do negócio. Quando nós nos encontrarmos com Deus, o selo que haverá sobre nós é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está extinto em mim, como eu posso? Ou seja, talvez esse vai ser um momento que eu vou dizer assim, mas em teu nome eu fiz, eu aconteci, eu corri, eu fui, mas não era a obra do Espírito Santo. Ou seja, apartai-vos de mim, não vos conheço. Isso me leva à terceira compreensão, ou seja, a primeira compreensão é a compreensão da missão de Deus, a segunda do meu chamado, daquilo que Deus me preparou, me moldou para fazer. Seria necessário um tempo maior para nós falarmos sobre chamado, mas a terceira compreensão é a compreensão da minha responsabilidade. Eu acho fantástico a carta de 1 Coríntios, a linguagem que Paulo usa. E se nós formos lá em 1 Coríntios 1:5, você pode abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, o capítulo 1, o verso 5, 1 Coríntios 1:5 diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam por nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo ele começa a carta de aos Coríntios, desta forma, e ela dá uma, se nós pararmos aqui, pode dar uma sensação que ele vai desenvolver de outra forma esse versículo. E ontem eu estava ali no clube do Cruzeirão Cabuloso, vendo meus filhos virarem pimentão na piscina, e aí eu dei uma lida rápida assim, alguns capítulos. Na verdade eu nem consegui terminar a carta, mas eu cheguei até o capítulo 9, e eu achei interessante alguns adjetivos que Paulo dá para a igreja de Corinto. A gente vai ler alguns versículos aqui, mas acompanhe comigo esses adjetivos: facciosos, carnais, infantis, arrogantes, imorais, orgulhosos, perversos, de consciência fraca. Meu Deus. Ou seja, Paulo ele começa falando para a igreja de Corinto algo, mas depois ele continua falando o seguinte: diante de todo esse investimento de Deus, vocês continuam, ou no meio de vocês há facções, carnalidade, criancice, arrogância, imoralidade, orgulho arrodo, perversidade e consciência fraca. Paulo aqui ele está jogando, quando ele começa a carta dessa forma, ele está jogando responsabilidade para a igreja de Corinto. Ele está falando o seguinte: vocês estão ricos em palavra, vocês estão ricos em conhecimento, não falta nenhum dom espiritual, e talvez isso não seja nem algo a se gloriar, seja algo a se questionar, porque se tem muita profecia, será que eu estou me alimentando bem no meu cotidiano, a ponto de sempre necessitar de interferência? Toda manifestação espiritual é interferência. Toda manifestação espiritual é interferência. Será que tudo isso que vocês estão ricos tem sido suficiente para lançar a responsabilidade em vocês sobre o que é a comissão, a missão de vocês? Olha só, aí nós continuamos, né? 1 Coríntios, vamos ficar aqui, verso 11. Fui informado que por alguns da casa de Cloé, para não ter fofoca, ele ainda dá um nome, né? Tem aqueles irmãos que procuram você e falam assim: pastor, está acontecendo tal coisa na igreja. Aí fala: então eu vou conversar. Não, mas não fala que fui eu. Uma vez lá na China, a esposa de um missionário chegou para mim e falou: pastor, o meu marido ele está se desviando, o meu marido ele está fraco, o meu marido ele está ficando até outro dia, ele deu um soco na parede brigando comigo, e eu estou com medo e não sei o que e tal, e eu queria que você interferisse, porque eu vejo que você é uma pessoa que ele respeita muito, e realmente é uma pessoa muito amada. Isso que eu estou falando aqui não tira, não quer dizer desvaloriza ele, é uma pessoa que está passando por um momento difícil na vida dele. Aí ela falou assim: eu queria que você conversasse com ele, mas eu não queria que você falasse que eu falei não. Eu falei: então não vou falar não, porque se eu falar e um dia ele descobrir, então pensou que era a revelação. Tinha um amigo meu,
outro dia falando comigo que a menininha tá quase no tapete, tá rodando ali. Mas ele falou que um dia ele chamou um profeta na igreja dele, o pastor dele chamou um profeta na igreja dele, e ele disse que o profeta foi lá e profetizou algumas coisas. Olha, irmã tal, eu tô ouvindo aqui que ela tá passando por um momento difícil na saúde. Aí o outro era o carro roubado. Ele profetizou tanta coisa assim peculiar que ele ficou assim, meu Deus, que manifestações de poder maravilhosas. Aí esse rapaz foi fazer a transcrição da pregação, foi para colocar no site. E aí ele, ao acaso, ele viu lá pedidos de oração. E ele percebeu que na transcrição da pregação, os pedidos de oração daquela semana, que foi a semana anterior, eram as mesmas da profecia. Estava tudo lá. O irmão só leu lá e chamou até gente que não estava no culto para dizer que Deus estava falando coisa ali. Mas eu falei, olha, eu não posso conversar com ele. E aí ela falou, não, então conversa com ele. E aí eu chamei ele, eu conversei com ele. Eu confrontei ele em amor e ali ele chorou, se arrependeu e nós começamos um devocional entre casais ali. Foi um tempo de edificação maravilhoso. Mas não pode, sabe? E aí Paulo vai lá e fala, ó, os de Cloé que deduraram aqui. Tem até divisão no meio de vocês. Para Paulo isso era uma coisa terrível. Na teologia paulina, a divisão, as facções. Olha só o que ele vai dizer no capítulo 3, verso 1 a 3. Ele vai dizer assim, ó: irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais. Agora pensa que esse que ele está falando que é carnal é o mesmo que ele falou que estava rico na palavra e conhecimento e não faltava nenhum dom. Como crianças em Cristo. Verso 2, 3, 2. Deles leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vós, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Uau! Paulo não está falando aqui que essas pessoas não são salvas. Ele está falando assim, é algo... Vocês salvos estão agindo como não salvos. Olha o esforço que você está fazendo para suprimir o Espírito Santo na sua vida. Salvo, agindo como não salvo. O verso 5, o capítulo 5, ele começa dizendo assim, ó: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém possuir a mulher de seu pai. Ele fala assim, olha, tem coisa que está acontecendo no meio de vocês que nem quando eu vou no aerópago eu vejo. Eu estou lá no meio dos filósofos lá e eu não estou vendo. Ou seja, Paulo está no meio de pessoas onde uma afetividade é praticada de forma à vontade, mas ele não estava vendo um escândalo tal que tinha no meio da igreja. E ele falou assim, não é boa a vossa jactância. Expulsar. Então ele cobra, nesse momento aqui, Paulo, ele vai, trabalhando dentro da compreensão da responsabilidade, Paulo vai cobrar desta igreja uma posição. No verso 3,16, olha só o que ele vai dizer. 1 Coríntios 3,16, ele vai dizer: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Ou seja, se o Espírito habita em vós, vocês estão entristecendo o Espírito Santo, vocês estão extinguindo o Espírito Santo, resistindo, porque se eu sou o santuário do Espírito Santo, o Espírito Santo está batendo na porta falando, para! Meu Deus! E eu estou ainda resistindo. Porque a Bíblia diz que ele se comunica conosco com gemidos inexprimíveis, ou seja, o Espírito Santo está gemendo dentro de mim, e eu estou resistindo. Ontem eu estava numa reunião com 60 líderes, e tinha uma irmã com um bebezinho na frente, recém-nascido, e de repente aquele bebê começou a chorar,
E o som do bebê, ele é cientificamente explicado, ele é feito para ser insuportável. Não, mas ele é feito para... Que é tipo assim, não, tem que resolver a situação, senão todo mundo vai começar a se irritar aqui. É por isso que a criança, às vezes, na nossa cultura, ela é tirada no momento da pregação, porque tem o resmungo, ele vai começar a ficar insuportável. Então a gente tem... Mas, gente, o Espírito Santo, ele se comunica conosco de uma maneira tal que esses gemidos, eles se tornam insuportáveis. Meu Deus. Mas eu consigo colocar o desejo acima disso. Desejo acima disso. Ou seja, quer dizer que eu não sou crente? Não, você está em santificação, mas perceba como é que a sua consciência está te acusando a ponto de você falar assim: se eu pudesse tirar daqui no momento esse bebê, esse gemido, eu tiraria, porque eu quero fazer isso que o meu desejo está apontando, mas está insuportável. Você acorda na cama daquele homem, daquela mulher, e você fala assim: o que eu estou fazendo? Isto é o gemido do Espírito Santo por você. Meu Deus. Você mente, na hora sua cabeça parece que passa a pesar 1 tonelada. É o Espírito Santo. Você não está abandonado. Enquanto você estivesse, isto é a misericórdia de Deus por nós. Esse peso do Espírito Santo quer dizer que você ainda não conseguiu extinguir o Espírito Santo da sua vida. Esse incômodo. E falando em Páscoa, 1 Coríntios 7, nós estamos em 1 Coríntios 5, verso 7, verso 8, olha só o que ele vai dizer em relação à posição. Ele vai dizer o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente o são. Ou seja, vocês estão agindo como quem não é, mas vocês são. Como vocês são. Cristo, a nossa Páscoa, algumas versões dizem, o nosso Cordeiro Pascual já foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com pães sem fermento, de sinceridade e de verdade. Postura. No capítulo 6, verso 20, ele vai dizer assim: vocês foram comprados por alto preço, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aleluia. Perceba que eu estou falando aqui sobre missões, porque eu estou falando que missões é o resultado disso. Eu estou falando de missões é o resultado disso. Porque o campo missionário tem sido bombardeado de pessoas que não são o resultado. Não são o resultado. Não deveriam estar ali. Eu falo com as minhas turmas que eu não trabalho em mobilização, porque Deus não mandou eu mobilizar para missões. Deus mandou eu rogar, orar. Rogar é a Deus. Ele não mandou eu mobilizar, porque é Deus que separa essas pessoas. Mas quando Deus separar, quando Deus ele separa essa pessoa, é a quarta e última compreensão que eu queria trazer para vocês, que é a compreensão do campo, do seu campo. Porque aqui eu estou falando de missões. Tudo que eu falei até agora é de missões, mas se você não tiver compreensão de qual é o seu campo, não adianta nada. Atos 3 vai dizer o seguinte, no capítulo 1, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Havia. Ele não falou assim: separai-me Paulo Barnabé para ser um mestre, vou mandar ele para o campo para ele ser. Não, já é. Se ele não é, não separa. Quem diz, e olha só, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o líder de missões diz: o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Ou seja, a igreja não resistiu àquilo que o Espírito Santo queria fazer. A obra que o Espírito Santo queria fazer, a igreja não resistiu. A igreja não endureceu o seu coração para aquilo que o Espírito Santo de Deus queria fazer. Separai-me Paulo e Barnabé. Separai-me por quê? Porque o campo de Paulo e Barnabé já era a igreja de Antioquia. O seu campo não é onde você vai chegar, é onde você está. Se você não é bênção perto, não tem expectativa que você vai ser bênção longe.
Muitas pessoas querem ir para o campo missionário porque acreditam que o campo missionário é o lugar onde ele vai se achar. E ali, finalmente, ele vai ser o máximo de Deus que ele poderia ser. Se você não consegue aqui, eu quero trabalhar com plantação de igrejas. Trabalho com plantação de igrejas a partir daqui. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e lhe enviaram. Eles foram enviados porque a igreja de Antioquia era a cooperadora direta na missão de Deus, do Espírito Santo, que era separar aquele povo. Qual era a missão de igreja? Enviar. Mas a missão de Antioquia só existiu porque existiu a missão do Espírito Santo que queria separar Paulo e Barnabé para outra obra. E olha só, o Espírito Santo separou todos. Porque quando ele cita os profetas e mestres, ele cita Barnabé, Simão, Lúcio, Manaém, que foram criados com Herodes, Tetrarca, e Saulo. Sim, ele fala assim: 2, separa para mim para uma obra que eu tenho chamar. Mas eles já exerciam uma obra em sua igreja. Qual é o potencial que você tem se deixado ser extraído pelo Espírito Santo aqui nesta comunidade? Se você não está no 100% aqui ainda, o Espírito Santo não pode estar te chamando. Meu Deus! Você está escutando sua cara. Você está escutando sua cara. Se você tem resistido ao Espírito Santo aqui, seria incoerente se ele falasse com você assim: mas eu vou te chamar para outro lugar. Se você extingue, se você resiste, se você entristece ele aqui, não é possível. Não é possível. Deus não é Deus de incoerência. Ainda que existam vários tipos de envio, pode ser que amanhã ou depois, do jeito que o Brasil está, levante-se uma grande perseguição e feche tudo, e a gente tenha que correr por esse Brasil, por esse mundo aí como refugiados, e a gente vai pregar o Evangelho. Mas ainda assim é a obra do Espírito Santo. Você pode ter certeza que as pessoas estão saindo, elas estão preparadas pelo Espírito Santo e elas já são resultado de uma igreja que exerce missões aqui. Qual é o missionário que você é? O que você entende por missões? Você não entende que isso daqui é missões? Um dia um vocacionado me procurou e ele falou assim: eu quero ir para o campo porque a minha igreja não faz nada. Eu falei: a sua igreja não faz nada? O que você faz na sua igreja? Eu sou líder de jovens. Então você tem uma missão. A sua igreja tem uma missão que é jovens, né? Mas não tem culto? Tem 3 cultos, então tem 3 missões. A sua de jovens são 4. Tem células? Tem 5 células. Opa, então nós já estamos em 9 missões que a sua igreja está fazendo. Então a sua igreja não está fazendo nada. Talvez a sua igreja não está fazendo o que você quer fazer. Mas será que você já chegou ao 100% dentro dessa igreja a ponto de você reproduzir lá? Todos os dias eu encontro com pessoas que querem ir para o campo em Lagoinha. Lagoinha hoje só está plantando igreja. Aí eu pergunto assim: você faz parte de uma célula ou não? Mas você quer plantar uma célula no campo. Aqui você não está nem frequentando. Existe uma incoerência. Existe uma incoerência tática no que nós estamos falando. E Deus não é Deus de confusão. Então eu queria que vocês se colocassem de pé nesse momento. E eu queria fazer uma oração com vocês. E clamar a Deus para que aquilo que Deus tem compartilhado com você, todos aqui têm um dom. É só você ir lá em Romanos 12, você vai se encontrar lá em alguma coisa. Todos vocês aqui têm dons. Deus tem direcionado vocês para esse campo e vocês têm toda a liberdade para atuar aqui na obra que Deus separou para que vocês fizerem. A igreja só não tem que resistir a isso. Então tire esse tempo para pensar nisso. Deus, como eu tenho reagido à obra que o Senhor tem me chamado? Como eu tenho reagido à obra que o Senhor, aquilo que o Senhor quer construir em mim, como um relacionamento? Como tem sido meu momento devocional? Porque quando você chegar em outro lugar, talvez você não vai sair daqui enviado como missionário. Talvez você vai ser chamado amanhã ou depois para ser um empresário em outro país, para trabalhar numa multinacional. Amém.
E lá você vai ser opcionado. Eu creio. O que você deixou, o que você aproveitou desse tempo aqui para ser construído diante de Deus? Clame e fala assim: Deus, eu quero assumir uma postura diante de Ti nesse momento. Eu quero assumir uma postura do 100%. Não quero 99, não quero 98. O pecado que está na minha vida, antes eu não tinha poder para dizer eu não quero pecar. Agora em Ti eu posso. Eu posso dizer eu não vou pecar, eu posso dizer eu não vou desejar. Eu tenho irmãos para eu falar assim: cara, tá difícil. Tá difícil porque o desejo está aqui ainda. Mas eu tenho o direito de não pecar. Antigamente você não tinha, você tinha que viver na obra de Adão. Agora você vive da obra do novo Adão, onde você tem o direito de não pecar. É o direito que Jesus adquiriu para você. Ele rasgou o escrito de dívida que tinha contra você. Aleluia! Porque você está justificado em Cristo. A santificação é um processo, a glorificação vai ser lá no final, mas você já tem o direito, pela justificação, de viver a vida que Deus preparou para você andasse. Eu tenho esse direito e eu quero viver ela pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu favor. E eu clamo, Senhor, pela vida de cada um aqui nessa noite. Deus, que o Senhor derrame sobre nós uma porção transbordante. O Senhor diz que não dá o Teu Espírito por medida. Transborda em nós nesse momento, Deus, para nos curar, para suprimir o nosso desejo que é mal em Ti, nos dar prazer pela Tua obra e pela Tua vontade, Deus. O Senhor é maravilhoso. Meu Deus, queremos ser a igreja mais missionária que existe. A partir daqui, Deus, crescendo na proporção que o Senhor quer que nós cresçamos. Nós não estamos preocupados com números, estamos preocupados com aquilo que o Senhor quer que nós alcancemos. E se o Senhor quer que nós alcancemos milhares, assim vamos, pois é a Tua obra em nossas vidas, Deus. Mas queremos nos curvar ao Teu tempo e ao Teu poder, aquilo que o Teu Espírito Santo quer fazer, Pai. Em nome de Jesus, separa-nos, Pai, separa-nos aqui dentro. Assim como naquele momento o Senhor separou Paulo e Barnabé, o Senhor também separou os 3 que permaneceram, para que a igreja de Antioquia continuasse a ser edificada. E eu clamo ao Senhor em nome de Jesus: separa-nos pelo Teu poder e pela Tua autoridade, em nome de Jesus. Amém.